palmas, de verdade. Pega Tocantins inteiro e dá pra essa história, porque, gente, não tem como, cara. É um avanço tão bonito da terceira temporada pra quarta que dá até uma alegria no coração. Principalmente pensando em todos os eventos maravilhosos que aconteceram nessa quarta temporada com a Maria Bel, e também todas as coisas envolvendo o Yuki, também o Rimuru evoluindo a cidade dele lá. Portanto, já vai se inscrevendo no like e apertando nesse sininho, porque eu vou mostrar pra você que por trás de toda essa evolução em produção, historinha e por aí vai, tem quase uma teoria da conspiração minha que me faz ficar desse jeitinho aqui. Eles estão deixando a gente sonhar! Mas eu não quero nem saber, vamos falar logo daquele que interessa. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu daquela terceira temporada chata pra essa quarta temporada que a gente tá tendo até as coisas que era chata antes, legal. Porque, né, a gente vê que no começo da temporada, literalmente o Rimuru foi lá pra tentar se unir com as nações ocidentais e fazer Tempest evoluir mais ainda. E, normalmente na terceira temporada seria o momento mais chato da história, a gente dormiria enquanto tava lá passando na TV. Mas aqui não, foi muito legal, foi muito bonito, muito interessante, todo um contextozinho de tentar controlar a mente dos outros e também ao mesmo tempo impor sobre o Rimuru um monte de coisa que simplesmente não faz sentido nenhum, convenhamos. E também o mais engraçado, na minha opinião, que é o fato de que rolou toda uma confusão, toda uma coisa, e o Rimuru não fez nada. Ele não fez basicamente nada, tudo que ele fez foi salvar a vida do príncipezinho que queria matar ele. Mas isso resume bastante até esse arcozinho que eu tô falando agora, que é a primeira metade da quarta temporada, que é o arco da Maria Bel, que sinceramente ela é muito bucha, meu Deus do céu, vocês devem ter visto isso na lutazinha dela contra o Rimuru, mas senhoras e senhores, o que é mais legal nesse arco não é nem necessariamente a Maria Bel, é o que esse arco gera pro futuro, porque sinceramente eu não acho tão legal não. Tem coisas legais? É claro que tem coisas legais, é um arco bem legal na verdade, tem todas as coisas envolvendo o Yuki, que ele era controlado, entre aspas, pela Maria Bel, tem toda a apresentação do avô da Maria Bel, que é o Granville Urotsu, que no caso, esse cara vai gerar umas coisas muito mais maneiras do que você imagina, confia em mim, e também, né, todo o contextozinho de explicar que existem heróis, que nem pessoas que despertam como Lorde Demônios, que nem o Rimuru fez. É uma coisa meio louca. E uma coisa que vale começar a mencionar, já falando logo, né, da produção em si, senhoras e senhores, tá muito bem feito mesmo. A maior diferença que a gente olha de verdade é na produção, na forma como as lutas são feitas. E principalmente, eu não vou nem falar de lutinha, porradinha, isso daí a gente já sabe que melhorou, dá pra ver facilmente. É simplesmente a forma como conta a história. Talvez o storyboard, talvez o jeito que o diretor faz as coisas, eu não sei direito, eu não entendo 100% desses paranauê aí não também, né? Mas uma coisa é certa, está muito melhor do que a terceira temporada, talvez melhor até do que alguns momentos da segunda e da primeira temporada. Porque a gente vê as coisas, por mais que sejam meio chatas, sejam momentos normais, porque, né, slime não é 100% porradinha, a gente sabe disso, mas tem gente que ignora isso. O melhor exemplo disso são as aberturas e as endings. Meu Deus do céu! Eu tô até agora abismado com essa ending, essa primeira ending dessa quarta temporada, que é totalmente focada na Maria Bel. Irmão, direção, criatividade, tá ligado? A gente não tinha muito isso antes. Era o bom e velho arroz com feijão de simplesmente mostrar os protagonistas felizes vivendo alguma coisa bonitinha, tá ligado? Sempre foi assim a maioria das aberturas e a maioria também das endings. Não, agora não é mais assim não. Simplesmente a abertura nova, essa primeira abertura da quarta temporada, é mostrando tudo o que vai acontecer nessa primeira parte, um pouquinho do que vai acontecer na próxima, fazendo um monte de referência, aumentando muito mais o que acontece, mostrando o Rimuru lutando contra o Yuki em cima do dragão do caos, que tá lutando contra a Xion, tá lutando contra um monte de gente lá embaixo, velho. Mano, maluco, que negócio exagerado, mas eu gostei, achei muito legal. Só isso já mostra claramente que a produção tá querendo de verdade fazer alguma coisa ali. E por falar em produção querendo fazer alguma coisa, senhoras e senhores, eu não sei se vocês perceberam, mas honestamente, eu acho que esses caras têm algum plano pra fazer com que essa história ande mais rápido. Tipo, vamos fazer isso daqui mais rápido acontecer. Porque além dos 60 episódios de uma vez que os caras lançaram junto com essa quarta temporada e junto com outro filme, a gente tem que admitir que tem alguma coisa estranha acontecendo nos bastidores, porque, vamos ser sinceros, gente, depois dessa quarta temporada, quando acabar, provavelmente já vai sair o anúncio da quinta, que vai ter 12 episódios, ou 24, que eu acredito que é o que vai ter, porque depois disso a gente vai ter a guerra contra o Império, a preparação pra essa guerra, basicamente, também, e é muita coisa, é muito denso, você tem que entender que todos esses 60 episódios é só pra começar e acabar essa guerra logo de uma vez. Então, pra que exatamente eles estão correndo tanto com isso? Será que é porque a novel já acabou? Não sabemos. Será que é porque eles viram que isso daqui dá dinheiro pra caramba? Não sabemos. Mas também pode ser por conta da saturação gigantesca que anda tendo em isekais, o que faz com que muitas empresas, como a própria Kadokawa, ultimamente anda tendo, né, uma queda de receita só porque eles andam apostando tanto nisso que no fim das contas saturou. Mas é aquilo, é só especulação da minha parte, eu não tenho como saber 100%. Mas que é uma coisa de ficar de olho, é de uma coisa de ficar de olho. Meus mais sinceros parabéns ao ex-diretor de Jojo por ter feito tudo isso. De verdade, o editorzinho, que no caso sou eu, bota aí umas palmas, porque o cara merece. Não só pelo que ele já fez nessa primeira parte,
como também por essa maldita dessa abertura. Sim, essa nova abertura que a gente recebeu pra segunda parte. A abertura é um spoiler por si só, mas o que eu mais achei maneiro é que não mostra. É só uns negócios assim, circulando, uns quadrados, uns triângulos, umas coisas, como você tá bem vendo aí, mas tudo isso é um spoiler. É, eu sei, não faz sentido, mas é! E isso é muito maneiro mesmo. Inclusive a música é muito boa, só pra deixar constado. Mas entrando já na historinha da segunda parte, senhoras e senhores, nós temos o Black Number sendo formado. Temos agora finalmente a última, a Testarossa e a Careira. O que eu acho muito interessante sobre o Black Number e também essas três é que elas são absurdamente poderosas, seres perigosíssimos. E também que o episódio que elas apareceram, que foi o último que saiu, pelo menos nesse momento que eu estou gravando, é muito maneiro. Tem uns cenários assim que me deixam até assustado de tão legal que é. Mas a parte mais legal delas com certeza não vai aparecer nessa temporada. As coisas que elas vão fazer de verdade. Isso daí, meu amigo, você deixa pra depois. Não vai acontecer nesse exato momento não, mas eu já vou logo adiantando que essas três são muito legais, muito mesmo. Você já deve ter visto mais ou menos, porque elas apareceram tanto no filme que apareceu um tempo atrás, quanto por agora que elas apareceram logicamente. Mas elas são muito legais, muito mesmo. Não descarte essas três que vão ser coisa muito maneira pro futuro, meu parceiro. E eu tenho que dizer uma coisa, senhoras e senhores. Esse arco que começa agora é um dos melhores arcos de Slime. E eu honestamente não entendi totalmente, porque como eu já disse, eu tenho algumas dificuldades com essa história. Principalmente quando se trata de um certo ponto que eu não vou entrar porque é um spoiler do cacete. Mas sinceramente, isso vai ser muito legal, porque como eu disse, eles estão explicando muito melhor a história. Estão fazendo com que as coisas sejam muito mais bem feitinhas e com uma direção muito criativa e muito interessante. Então, meu irmão, é muito maneiro mesmo. E isso sem contar que essa parte, né, a partir de um certo ponto, é só luta, só porradinha. E quando não é porradinha, é conversa de altos níveis, meu amigo. Alto nível mesmo, daquele tipo que você diz, nossa, eu queria muito que esses caras conversassem. E eu já vou logo avisando que, senhoras e senhores, presta atenção nos últimos episódios, que vai ter uns negocinhos. Vai ter umas coisinhas assim, que se esses caras resolver fazer esse cliffhanger pra próxima temporada, eu vou ficar doido, muito doido, meu irmão. Porque vai ser muito legal. É o tipo de coisa que a gente não imaginava que queria ver, mas queria muito ver. Mas e você, meu querido amigo? Andou percebendo todas essas mudanças? A direção, as mudanças de jeito que as coisas são feitas, o quanto a trilha sonora tá sendo mais bem usada, as openings e ends muito mais legais do que o normal. E você, o que acha de tudo isso? E mais ainda, quais são suas expectativas para as coisas daqui pra frente? E se as coisas continuarem assim, meu Deus do céu, eu terei um infarto quando as coisas mais maneiras de todas acontecerem.